Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18. Ao versículo 29. É difícil de encontrar o livro de Apocalipse? Se está demorando, está pegando, viu, irmão? Apocalipse, capítulo 2. Curiosamente, você vai perceber que a carta à igreja de Tiatira é uma das mais longas, se não a mais longa. E é interessante o que nós vamos meditar na manhã de hoje em cima da história dessa igreja. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 18: Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: Estas coisas diz, quem é que diz, queridos? O Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda o que, queridos? E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Posso ouvir amém? Amém? Irmãos, tem cada coisa na Bíblia assustadora, sim ou não? Tem cada coisa na Bíblia que mexe com a gente, que nos leva a uma profunda reflexão, e principalmente quando nós vamos estudar as cartas das igrejas no Apocalipse. São cartas contundentes, são cartas que nos desafiam, são cartas que nos chamam a uma postura de temor, de quebrantamento, de arrependimento e de um verdadeiro posicionamento sincero diante do Senhor. Porque a adoração que o Senhor busca em cada um de nós é a adoração sincera. Eu posso ouvir amém? E eu quero dispensar aqui todo o contexto histórico e cultural dessa igreja, até para a gente não perder tempo. Mas nós vamos dar ênfase na ministração de hoje na raiz do problema dessa igreja. Qual era a raiz do problema dessa igreja? Diga comigo, Jezabel. Pastor, quem era ou quem foi Jezabel? No Antigo Testamento nós temos a primeira aparição de Jezabel. E a melhor definição que nós poderíamos dar para Jezabel, que era esposa de Acabe, a gente fala aqui em Jezabel e a gente sabe que existem pessoas na vida que elas possuem esse nome próprio, Jezabel. Mas o que eu quero destacar é que não é o nome em si, mas esse nome ele foi estigmatizado, ele foi rotulado, porque havia uma ação diabólica operando através da vida de Jezabel. Pode ser Maria, pode ser Fernanda,
pode ser Antônio, pode ser José, porque se nós não vigiarmos, nós vamos dar lugar ao diabo, sim ou não? A Bíblia nos recomenda: não dês lugar ao diabo. Então, quem foi Jezabel no Antigo Testamento? Esposa do rei Acabe, e ela acabou se infiltrando no reino, ela acabou estabelecendo bases naquele reino, que fizeram desmoronar todo o alicerce de moralidade, santidade e temor a Deus naquela nação. E para que houvesse restauração nos dias de Acabe, foi necessário que uma voz profética se levantasse. E essa voz profética ocorreu através do profeta Elias, e todos conhecem a história. E o que nós podemos dizer aqui é que Jezabel nada mais é do que uma assassina da unção, do que uma assassina da voz profética. Tudo que essa ação diabólica deseja numa nação, numa cidade, numa igreja, é roubar os valores bíblicos, é silenciar a voz profética, é fazer com que a glória de Deus não seja estabelecida, quer seja dentro da nossa casa, quer seja na nação, quer seja num estado, numa cidade. E daí, queridos, se faz necessário nós nos levantarmos como boca de Deus, dentro da nossa casa, na sociedade aonde nós vivemos, na escola, no meio da família, no meio do ambiente de trabalho e, sobretudo, na nossa nação. Eu creio que nós veremos dias em que haverá uma grande visitação da glória de Deus sobre a nação brasileira, sobre o estado do Pará e na cidade de Belém. Quem crê aqui ainda nisso, diga amém. Quem sabe, queridos, nós sejamos a geração que vai ativar a voz profética nessa nação para desbancar todo altar de idolatria, que é uma verdadeira ofensa, uma verdadeira abominação ao coração do Senhor. E aqui estava Jezabel, queridos, operando dentro dessa igreja, porque tudo que essa ação diabólica não quer ver é a voz profética sendo ativada. E Tiatira começou tão bem, queridos. Tiatira começou debaixo de um avivamento tão puro, tão genuíno, tão verdadeiro. Tiatira começou com valores espirituais, com valores morais tão admiráveis. Mas por alguma razão Jezabel se infiltrou nessa igreja. Por alguma razão o engano se estabeleceu nessa igreja. E nós precisamos estar muito atentos a isso. A ação de Jezabel age sutilmente, corrompendo as bases da moralidade, corrompendo as bases da santidade, corrompendo as bases da autoridade espiritual. Eu disse e ressalto: sutilmente. É por isso que a graça de Deus em Cristo, ela dispensa todo e qualquer aditivo, todo e qualquer mecanismo, quer seja motivacional, quer seja metodológico. A graça de Deus dispensa todo e qualquer aditivo, porque a graça de Deus em Cristo nos é suficiente para fazer de cada um de nós, homens e mulheres, fortes e valorosos no Senhor. Então a igreja, ela precisa estar atenta. Mas pastor, esse ensino é tão legal. Mas pastor, essa doutrina, esse conceito eleva tanto a alma das pessoas. Nós temos tudo isso na graça em Cristo. Eu contei uns 3 améns. Nós temos tudo isso na graça em Cristo. Talvez o que esteja faltando para cada um de nós no aspecto da alma, no aspecto emocional, é poder dizer para a nossa alma: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e nunca te esqueças de nenhum dos seus benefícios, pois Ele é quem te sara, Ele é quem te cura, Ele é quem te perdoa, Ele é quem te fortalece. Nós temos tudo isso na graça em Cristo. Toda a Escritura é divinamente inspirada para fazer do homem de Deus, da mulher de Deus, apto para todas as coisas. Mas aqui estava Jezabel infiltrada na igreja de Tiatira,
corrompendo as bases da moralidade, da autoridade, da santidade. Eu não sei quanto você que está sentado aí, mas eu sinto uma forte unção de Deus aqui nesse púlpito nessa manhã. As marcas de Jezabel são manipulação, sedução, intimidação, perseguição, crueldade, promoção ativa do pecado e jogo de poder para se conseguir o que quer. A ação de Jezabel dentro dessa igreja estava fazendo estremecer as bases de fé que essa igreja tinha. Está aí no início da igreja, está aí no início do texto. Estava fazendo estremecer as bases de amor que essa igreja tinha. Estava fazendo estremecer as bases de verdade que essa igreja tinha. O versículo 18, me acompanhe, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Irmãos, me chama a atenção que era o próprio Jesus que estava chamando a atenção dessa liderança aqui. Era o próprio Jesus que estava advertindo esta liderança sobre a presença de Jezabel dentro daquela igreja. Aquela presença estava comprometendo a saúde espiritual e a saúde moral daquela igreja. Aquilo que o pastor da igreja não viu, aquilo que aquela liderança não viu, aquilo que aquela membresia não viu, o pastor dos pastores, cujos olhos são como chamas de fogo, não deixou ficar desapercebido. Porque quando nós pastores falhamos, quando a liderança falha, quando a intercessão falha, quando a membresia falha em ver aquilo que deveria estar vendo, o dono da igreja jamais, aquele que conduz a igreja jamais, sempre haverá uma intervenção divina para desbancar todo o poder de Satanás numa nação, numa cidade, dentro da igreja e dentro da nossa casa, porque a nossa casa é altar de adoração ao Senhor, a igreja é altar de adoração ao Deus vivo. Aleluia! Nós temos um Deus que não somente fala, mas nós temos um Deus que tudo vê. 2 Crônicas 9,16 diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é reto diante dele. É difícil de acreditar, é difícil, irmãos, olha, carta de Apocalipse não é fácil não. É difícil de acreditar que havia um poder diabólico agindo dentro da igreja. É muito difícil, mas está aqui. Jesus estava aqui revelando a bem camuflada e oculta ação de Jezabel dentro da igreja de Tiatira. Aquilo que parecia estar bem diante dos olhos de toda a congregação, aquilo que parecia estar bem diante dos olhos de toda a liderança, aquilo que parecia estar bem diante dos olhos desse pastor aqui, não estava bem diante dos olhos de Deus. Porque a igreja ela tem um dono, e o dono da igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem está edificando a igreja é o próprio Jesus, preparando-a para ser uma noiva sem mácula, sem ruga, sem mancha, até aquele grande e glorioso dia quando ela será chamada para casar com Ele. Aquilo que o pastor não viu estava patente diante dos olhos do Senhor. O olhar de Deus sobre aquilo que se passa em nosso coração precisa ser considerado por cada um de nós, porque Deus não olha as aparências, Deus olha o que está no nosso coração.
Eu posso estar levantando as mãos no momento de adoração, mas o meu coração está tão longe do Senhor. Eu posso estar carregando uma Bíblia debaixo do braço, mas o meu coração está tão longe do Senhor. Eu posso estar dando um sorrisinho para alguém, dizendo que te amo, mas o meu coração está odiando tanto aquela pessoa. A adoração que Deus espera de cada um de nós precisa ter raízes no mais profundo do nosso interior, porque o nosso Deus esquadrinha mentes e corações. O adultério que nós escondemos dos homens, nós não escondemos do Senhor. A mentira que nós escondemos dos homens, nós não conseguimos esconder diante do Senhor. A manipulação que nós escondemos dos homens, nós não conseguimos esconder diante do Senhor. Então eu pergunto, a quem você quer agradar? A quem nós queremos agradar? Eu não posso estar pregando, um pastor não pode estar pregando para agradar quem quer que seja, porque nós prestaremos conta do nosso chamado ao Senhor. Ministério de louvor não pode estar querendo ensaiar e cantar para agradar a igreja. Talvez tivéssemos que cantar até assim, olhando para ali, porque isso aqui não é uma apresentação, isso aqui é adoração ao Deus vivo, Criador de toda o céu e a terra. Nós precisamos resgatar, queridos, e trazer de volta esse conceito, que nós estamos aqui congregados para adorarmos ao Senhor. Posso ouvir amém nessa manhã? Ao seu olhar de chamas de fogo nada escapa. Talvez nada entristeça e ofenda tanto ao Senhor do que quando nós mascaramos o pecado na nossa vida. É o evangelho do faz de conta. Faz de conta que eu sou crente. Faz de conta que eu estou me santificando. Faz de conta que eu estou lendo a Bíblia. Faz de conta que eu estou orando. Faz de conta que nós somos um. O versículo 19 diz assim, me acompanhe: conheço as tuas obras. Não, glória a Deus, irmãos. Conheço as tuas obras. Conheço o teu amor. Eu conheço a tua fé. Eu conheço o teu serviço. Eu conheço a tua perseverança. E eu sei que as tuas últimas obras estão sendo mais numerosas do que as primeiras. Irmãos, essa aqui era a igreja. Isso aqui era o retrato de uma igreja viva, de uma igreja saudável. Qual pastor, qual liderança não gostaria de uma igreja cujos membros estão cheios de boas obras, cujos membros estão cheios de fé, de amor, de serviço, de perseverança, e multiplicando isso cada vez mais? Essa igreja aqui era uma igreja inspiradora, era uma igreja maravilhosa, era uma igreja ativa, era uma igreja que quando alguém pensasse em congregar em um lugar, pensava em Tiatira. Quero congregar ali. A presença de Deus está ali. A verdade está ali. A sinceridade está ali. Satanás tinha que contaminar essa igreja. Satanás tinha que paralisar essa igreja. Satanás tinha que frear o avanço dessa igreja. Satanás talvez tenha reunido com os demônios como que dizendo: a gente tem que fazer alguma coisa em Tiatira. Se não conseguirmos fazer de fora para dentro, vamos agir dentro dela. Jezabel é matadora de avivamento, queridos. Jezabel é promotora do engano, da hipocrisia, do faz de conta. Eu estou a me perguntar até agora, por que essa liderança não percebeu nada? Eu estou a me perguntar até agora, por que esses membros não perceberam nada? Eu estou a me perguntar até agora, por que o ministério de intercessão dessa igreja até então não percebeu nada? Sabe por quê? Porque lhes faltou discernimento. E se tem um dom, se tem
uma atividade do Espírito Santo que não pode faltar numa igreja, se chama discernimento. Se tem algo que não pode faltar na vida dos profetas, se chama discernimento. Nós precisamos discernir o que está acontecendo com a nação brasileira, com o estado do Pará, com a cidade de Belém e com a igreja do Senhor Jesus. Cheia de amor essa igreja, mas sem discernimento. Cheia de fé, mas sem discernimento. Cheia de perseverança, mas sem discernimento. Cheia de obras que se multiplicavam a cada ano, a cada momento, mas sem discernimento. Nós não podemos, amados, ser uma igreja cheia de amor, porém um amor irresponsável. Nós não podemos ser uma igreja cheia de amor, porém sem zelo. Nós não podemos ser uma igreja cheia de amor, porém sem temor, porque isso vai abrir portas para a graça barata que está aí, levando uma geração hoje chamada de desigrejados a um evangelho cheio de autolegislação, porque eles estabelecem as regras, não mais a palavra. O amor que nós precisamos viver como igreja, ele precisa ser pautado no zelo. Posso ouvir amém? No temor, na responsabilidade. Eu fico me perguntando, quando eu olho para a história de Pedro confrontando Ananias e Safira, eu fico me perguntando onde estava o amor de Pedro nessa hora. Ele confrontou o engano que havia na vida de Ananias e Safira, ao ponto dos dois morrerem dentro da igreja, caíram. Eu fico me perguntando onde estava o amor na vida de Pedro. O que a gente precisa entender é que amor e zelo são irmãos gêmeos. Posso ouvir amém? São irmãos gêmeos. Deus chegou certa vez, amados, a dizer para Samuel: até quando terás dó de Saul? Eu fico me perguntando onde estava o amor para Samuel falar isso. Jesus disse: o zelo pela tua casa me consome. Me consome. Me consome. Eu te pergunto, o zelo pela casa de Deus te consome? Eu te pergunto, o zelo pela casa de Deus te consome? O zelo pela casa de Deus, pela obra de Deus, pelas coisas de Deus te consome? Muitas vezes, amados, em nome do zelo pelas coisas de Deus, nós vamos precisar dizer não. Nós vamos precisar dizer: espere um pouco. Nós vamos precisar: olha, aqui isso não dá. É imperativo que tenhamos discernimento sobre as obras de Jezabel. Agora eu pergunto: quem está apto para dizer se Jezabel está ou não está operando numa nação, numa cidade, e infelizmente dentro de uma igreja? Quem está apto para dizer isso? Primeiramente, a liderança pastoral, se não os intercessores, se não a membresia. Mas o fato é que se estes falharem, haverá sempre uma intervenção divina. Porque a obra é dele. Olha o versículo 20, era o que o Senhor tinha contra essa igreja aqui. Tenho, porém, contra ti, o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Eu fico me perguntando, irmãos, como o Senhor poderia ter algo contra essa igreja? Uma igreja que começou tão bem, cheia de virtudes, cheia de amor, cheia de fé, uma igreja forte, uma igreja fervorosa, amorosa, equilibrada. Só que havia coisas erradas dentro dessa igreja que estavam sendo toleradas. Talvez alguém até tivesse percebido.
mas tolerou. Tolerou. Nós não podemos viver uma vida cristã assim. Nós não podemos viver um cristianismo assim, a começar dentro da nossa casa. Não, pastor, mas é melhor meu filho dormir com a namoradinha em casa do que sair por aí pelos motéis e amanhecer na rua. Você está tolerando o altar de Jezabel dentro da sua casa. Isso serve para mim e serve para qualquer um de nós. Às vezes até percebemos o erro, o engano, mas toleramos. E o altar de Jezabel, ele vai sendo estabelecido. Belém, queridos, Belém precisa ter a voz profética ativada. Já se tentaram construir tantas coisas aqui nessa cidade, em matéria de monumentos, que seria uma verdadeira abominação diante de Deus. Mas alguém se levantou, e alguém precisa continuar se levantando na nação brasileira. Porque nós cremos ainda, amados, que o Brasil é celeiro de missionários para as nações da terra. Nós cremos, amados, que Belém é casa do pão, Belém vai alimentar as nações da terra. Nós cremos que essa igreja, 47 anos atrás, com essa titulação, Igreja Batista Missionária, queridos, os nomes dizem muita coisa. Essa igreja não foi chamada de missionária à toa. Essa igreja foi estabelecida para ser usina de profetas para essa nação, usina de missionários para esse estado. Se alguém ainda crê nisso, diga amém, diga aleluia, dá o seu glória a Deus e um forte aplauso a Ele, e libere um grito de liberdade. Eu creio. Aleluia. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa, diz Gálatas 5:9. Como essa igreja que começou tão avivada se tornou presa de um complô tão abominável diante do Senhor. Como os pastores e os membros de Tiatira não perceberam isso? O que o Senhor, pergunto eu nesta manhã, teria contra a IBMA? O que o Senhor teria contra o nosso cristianismo? O que o Senhor teria contra a nossa vida cristã? Escute, nenhuma igreja é tão santa, tão pura, tão boa, tão grande, tão conceituada, que esteja isenta das ações de Jezabel dentro dela. Ouça isso com humildade. Despoje todo o orgulho espiritual da sua vida. Porque uma das coisas que Jesus mais falou foi: vigiai e orai. A maior onda que virá da parte do inferno nesses últimos dias se chama engano e engano doutrinário. Até esse evangelho que está aí dizendo: venha para Jesus e todos os seus problemas vão acabar. Esse é um engano doutrinário. Porque está escrito: quem quer viver piedosamente vai ter perseguição. Quantos aqui querem viver piedosamente diante do Senhor? Agora bata no ombro do seu irmão e diga: espere as perseguições. Seria mais fácil, queridos, estarmos falando aqui sobre prosperidade, sobre bênçãos do céu sobre a sua vida. E diz aqui o versículo 20, que a si mesmo se declara o quê? Profetiza. Veja que ela a si mesma se auto-intitulou. No reino de Deus, uma pessoa não pode se autodeclarar em certas posições de autoridade que não seja pelo caminho da legitimidade. Irmãos, o caminho de Deus é perfeito. No reino de Deus ninguém se conquista nada pela força da carne,
É pelo Espírito, não é por força e nem por violência, é pelo Espírito. Quer resolver a crise conjugal da sua casa? Ore e dobre o joelho, porque a mão de Deus pode te favorecer, querido. Não é pela força. Não é pela força. Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento, querido. Não é método que dá crescimento, não é estratégia que dá crescimento, é Deus que dá o crescimento. Se Deus estivesse agradando de um povo, o crescimento virá. Como veio na igreja primitiva. Os apelos, era 3.000 se convertendo, 5.000 se convertendo, 10.000 se convertendo. Os métodos não chegaram naquela igreja, porque não existe método maior do que a glória de Deus, do que a unção de Deus, do que a presença de Deus fluindo no meio do povo. Ela se declarou profetisa pelo caminho da trama, da usurpação, do engano. Só que no reino de Deus, toda a manipulação de Jezabel vai ser revelada. Não tem como. Jezabel fez uso de uma posição para contaminar a saúde espiritual da igreja de Tiatira. Satanás não estava agindo de fora para dentro, mas estava agindo dentro dela. O versículo 20 continua dizendo no finalzinho: não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Irmãos, é assim que Jezabel age. A influência de Jezabel é sedutora, é convincente, é atraente, mas é tudo engano. Estamos diante de uma geração que cada vez mais vem abraçando um evangelho liberal. Hoje a pessoa se deita e se junta no namoro, e ela passa um mês, já transando, se prostituindo, e na hora do confronto, não, pastor, isso aqui é união estável já. Se tirou a figura da prostituição, se tirou a figura do pecado, não tem mais. Esse evangelho distorcido, ele não pode adentrar na igreja. Eu não posso mascarar o pecado na minha vida. Não podemos mascarar o pecado na nossa vida. Eu posso ouvir amém nessa manhã, queridos? Líderes e membros misturando o amor de Deus com conveniências pecaminosas. Não, Deus me ama, Deus me entende, Deus sabe. Misturando o amor de Deus com conveniências pecaminosas. Escute, um Deus amoroso que me deixa fazer o que eu quero, isso não é amor, isso é passividade. É por isso que o amor de Deus dentro da igreja não pode ser um amor irresponsável, sem zelo e sem temor. Irmãos, eu como um pai responsável, não deixo as minhas filhas brincarem com fogo dentro de casa, eu não deixo. Isso é amor responsável. Isso não é amor barato. Isso não é amor passivo, é amor responsável. Eu não deixo, porque elas vão se queimar. O maior problema da igreja de hoje não está lá fora, mas na ação de Jezabel dentro dela. A plataforma de liderança de Jezabel é a mentira, é o engano, é a manipulação. A única saída para esta igreja aqui, queridos, para que não recebesse o juízo divino, era removendo Jezabel. Mas eu pergunto, quem estaria apto para fazer isso dentro de Tiatira? Naquela igreja ninguém foi encontrado apto. Irmãos, eu chorei nessa hora aqui, que eu escrevi isso. Na igreja de Tiatira ninguém foi encontrado apto. Mas se Paulo, o apóstolo Paulo, estivesse congregando nessa igreja, ele removeria esse mal, como removeu lá em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo de 1 a 12, quando um jovem estava mantendo relação sexual com a mulher do seu pai. Irmãos, tem cada história na Bíblia. Estava mantendo,
relação sexual com a mulher do seu pai. Paulo, quando viu aquilo, ou quando soube daquilo, ele condenou aquele pecado. Ele estava numa outra cidade, mas ele condenou aquele pecado. E sabe o que ele fez? Ele entregou o corpo para Satanás, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Eu fico me perguntando onde estava o amor no coração do apóstolo Paulo nesse momento. Amor e zelo caminham juntos. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O que vale é agradar a Deus e a Ele somente. Quem crê nisso ainda aqui nessa manhã, diga amém, diga aleluia e dê o seu glória a Deus. Fico me perguntando onde estava o amor de João Batista, quando disse na cara de Herodes: tu és um adúltero. Porque numa igreja, queridos, onde o amor é passivo, onde o amor existe sem temor e sem confronto, isso acomoda muitas situações. Mas uma igreja, ela não pode viver sem confronto. Nós precisamos de confronto. Eu preciso de confronto. Cada um de nós precisa de confronto e precisa ter a humildade para dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. E Cabode, queridos, foi estabelecido nos dias do sacerdote Eli, porque brincou com as coisas de Deus, porque não houve zelo naquele sacerdócio, e Cabode foi-se a glória do Senhor. Quanto mais cega a liderança estiver quanto à percepção de Jezabel, mais difícil ficará de identificá-la por causa da sua influente infiltração. Essa mulher aqui, ela profetiza dentro da igreja. Essa mulher aqui ocupava uma posição, uma figura de liderança. Olha o versículo 21 e 22. Olha onde eu vejo o amor de Deus aqui em Tiatira. Bem aqui no início do capítulo, do versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Pronto, eu vi aqui o amor de Deus. Eu vejo aqui a misericórdia de Deus. Eu vejo aqui o Senhor nos dando tempo. Eu vejo aqui o Senhor esperando. Eu vejo aqui o Senhor acreditando em mudanças. Eu vejo aqui o Senhor vendo em cada um de nós possibilidade de vivermos uma vida melhor, sincera e verdadeira. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ele não agiu logo, porque esse é o nosso Deus, queridos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Mas cadê o amor de Deus? Eu repito, amor e zelo são irmãos gêmeos. O cristianismo de Tiatira estava contaminado pela infiltração de Satanás. Irmãos, que venha o juízo de Deus sobre toda a ideologia de Jezabel na igreja brasileira, exceto se ela se arrepender. Porque a obra é dele. Versículo 23, para a gente terminar com a leitura desses 3 últimos versículos. Matarei os seus filhos e todas. Isso serve para a gente hoje, hein? Isso serve para a IBMA nessa manhã. E todas as igrejas, de todas as eras, de todas as gerações, de todas as nações, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. O que Deus está olhando aqui nessa manhã, e o que Deus está olhando na história da IBMA, não é a performance do nosso culto, não é a performance do pastor como se veste, da intercessão como ora, dos músicos como tocam, não, é o coração. Está aqui. Todas as igrejas conhecerão,
saberão que eu sou Deus que sonda mentes e corações. Ele faz isso com cada pessoa. Ele faz isso com cada membro de cada igreja, de todas as igrejas, de todas as nações. Ele conhece o mais profundo motivo dos nossos corações. Deus nunca se deixa enganar. Hebreus 4,13 diz que diante do Senhor estão patentes todas as coisas, e diante dele nós haveremos de prestar contas de cada uma delas. O versículo 24, penúltimo versículo: digo todavia, irmãos, eu sou apaixonado por esse versículo aqui dessa história bíblica, porque isso aqui, amados, dá um ânimo, isso aqui dá renovo, isso aqui fortalece a fé. Todavia, a vós outros, havia, queridos, um remanescente dentro daquela igreja, como sempre houve e como sempre haverá em toda a caminhada do povo de Deus na terra, um remanescente que não vai se dobrar diante de Baal, que não vai se dobrar diante de Nabucodonosor, que vai para a fornalha, mas não vai negar sua fé, seus valores e suas convicções. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Essa turma aqui estava dentro de Tiatira, mas estava atenta, vigilante, e não haveria carga sobre esse remanescente. Parte daquela membresia viveria a leveza da graça, viveria o regozijo espiritual que o Senhor produz naqueles que o temem. Havia uma parte da membresia dentro daquele lugar, queridos, que estava guardado pelo Senhor, não se vendeu, não fez concessões, decidiu não agradar a maioria. É um remanescente fiel, santo, comprometido com a verdade, que não tolera a mistura mundana no seu cristianismo, Como eu gostaria de ter tempo aqui para falar um pouco sobre os valdenses, exatamente nesse período da história da igreja, porque as cartas de Tiatira representam um período da história. O período de Tiatira foi chamado de período das trevas, onde se quis banir Deus da história. Mas graças a Deus pelos valdenses, que foram uma voz nesse período, preferiram ir para a fogueira, foram queimados, mas não negaram a fé, a verdade, não se venderam. Graças a Deus por Martinho Lutero, que se levantou como uma voz, e nós estamos aqui, depois de 502 anos, nós estamos aqui. E por fim, o versículo 25: tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. É desejo de Cristo que a verdade da palavra seja preservada, defendida, amada e vivida sem nenhum tipo de mistura do mundo, até que Ele venha.